pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Rafus Press, nosso Biblioteca Submersa. E hoje nós vamos tratar de uma obra muito importante, bastante importante, que teve edição no Brasil pela editora de renome, que infelizmente encerrou as atividades, que é a Kozak Naif. E é um autor que não se vê muito, né? Essa editora Kozak Naif lançou duas obras importantes desse autor e ele desapareceu. Me parece que uma espécie de... como acontece um pouco com o D'Annunzio, né? Que nós tratamos aí nas vinhetas hermenêuticas, né? Nas últimas semanas. Esse autor ele também tem uma incompreensão em relação à posição política dele e alguns pressupostos da obra dele em si. Então, vamos tirar o elefante da sala de estar. Esse autor é Ernst Junger. Né? O Ernst Junger é um autor alemão, nascido em 1882 ou 92 e falecido em 1998. Ele faleceu um pouquinho no século XXI. E mais de 100 anos. Né? O Junger foi um autor muito longevo que testemunhou boa parte das ocorrências do século XX. E ele não só testemunhou, como ele participou. Né? Ele, muito precoce, ele entrou já para o exército alemão, bem jovem, e ele se engajou nos conflitos logo no início, desde o início da guerra, sobreviveu, ganhou 2 medalhas, Cruz de Ferro, célebre, e a mais importante, digamos assim, medalha do exército alemão à época, que é Pour le Mérite, é um nome francês, que é curioso, de primeira classe, ele tinha essa medalha. Então, ele ganhou 3 medalhas, foi ferido várias vezes em combate, e ao término da guerra ele tinha uma visão filosófica e política muito peculiar, muito problemática, um pouco contraditória, que serviu um pouco para alimentar, né, um pouco das visões que tornam esse autor tão complicado de ser publicado aqui no Brasil nos dias de hoje. E que são visões equivocadas, a gente vai ver em breve. É importante destacar que ele poderia ser comparado ao D'Annunzio, que eu mencionei aqui, e que foi alvo de tantas análises, né, por parte da nossa pesquisadora Júlia Lobão, né, tradutora e pesquisadora, e porque tem uma carreira semelhante, né, os dois participaram da Primeira Guerra, os dois eram exímios soldados, essa, digamos assim, essa posição destacada no ramo militar assegurou a eles uma espécie de carreira, e também carreira no sentido mesmo de profissional, mas também uma visão de mundo específica, né? Mas, apesar dessas semelhanças, o Junger ele é bem diferente do D'Annunzio. O D'Annunzio ainda era, digamos assim, um homem do século XIX que teve uma vida relativamente longa e digamos assim, próspera, mas não complexa, que permitiu que ele testemunhasse e conhecesse muitas dos grandes eventos do século, como um aventureiro, né? Como um típico homem da sua época, né? Aquele um aventureiro que se envolve em conflitos, se envolve em quiprocoses, né? E, enfim, sai deles na base um pouco da aventura, na base da bravata, né? O Junger não. Para o Junger a guerra era uma experiência superior, era uma experiência de vida que marcava os indivíduos e reconfigurava relações sociais. Ou seja, é uma visão filosoficamente mais contemporânea, né? Seria mais próxima de nós mesmos, né? Uma visão próxima do que os futuristas entendiam, mas com uma dose maior de fatalismo e uma percepção mais aristocrática e conservadora da realidade. Já estamos chegando então nos pontos-chave desse autor, né? Ele escreveu... então, ao término da guerra, o Junger ele fazia parte de um vasto corpo de soldados alemães que viam a Alemanha sendo derrotada, praticamente ter sido invadida pelos aliados. Então isso eles entendiam como uma espécie de traição. Não era exclusividade do Junger, era uma visão de boa parte da Alemanha. Assim como essa concepção heróica da guerra
também não era exclusividade dele. Era uma concepção que foi gestada longamente pelo regime bismarckiano do Segundo Reich da Alemanha, né? Da unificação, a partir da unificação alemã, especialmente a partir da Guerra Franco-Prussiana, que foi uma espécie de marco na decisão ali, na definição da correlação de forças e da estruturação de um pensamento conservador modernizado, com os valores que eram antes identificados a jacobinos, que passaram a ser, foram absorvidos pela ideologia conservadora, especialmente dos Junker, né, dos senhores de guerra alemães, e transformado num pensamento conservador. Esse processo, o Junger era uma espécie de vanguarda nesse processo, era um autor muito importante. E nos anos 20, então, esse ressentimento, que era o mesmo que alimentava os corpos francos, né, que esmagaram a Revolução de Novembro, dos espartaquistas, né, marxistas alemães, como Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht. Esse ponto de vista revanchista, ele vai marcar os escritos de a partir do primeiro escrito dele, um pouco, mas nem tanto, que é Tempestade de Aço, né, em Stahlgewitter. Esse livro já é considerado uma obra-prima, foi escrito em 1920 por um jovem Junger de 30 anos, acho, mais ou menos, 20 e tantos anos. E essa obra foi saudada pelo André Gide, por uma série de autores. De fato, é as memórias do Junger, que talvez a partir de uma perspectiva esteticista, dentro de uma leitura muito peculiar germânica, ele estetiza o ato de guerra, né? Ele testemunha como se não fosse ele, né? Então, os massacres, os combates, as matanças, ele dá um relato frio, objetivo e ao mesmo tempo bastante detalhado, né? Como se ele realmente fosse ali um participante, alguém que testemunha aquilo e não necessariamente participa. É muito interessante esse desdobramento da personalidade, que é a maneira como o Junger entendia a guerra em si, como uma espécie de vivência exterior a ele mesmo e por isso uma vivência estética, porque o sofrimento dela, de certa forma, era uma espécie de catarse num outro nível. É bastante complexo isso, mas o Walter Benjamin, né, que execrava a ideologia política do Junger, mas nunca negou o talento dele como escritor, escreveu, se baseou num ensaio famoso do Junger sobre a guerra como experiência interior, para formular o conceito célebre, né, de vivência e experiência, né, Erkenntnis e Erlebnis, né? E exatamente porque, de certa forma, o Benjamin, como o Junger, estava tentando entender como um soldado consegue captar, numa guerra moderna, né, em que a carne humana tem um valor muito, digamos assim, muito baixo, comparado com os recursos das máquinas, das balas, do aço, como um soldado consegue reestruturar aquele mundo terrível externo para o seu próprio mundo interior e o choque disso. Depois dessa primeira obra, o Junger passou os anos 20 em atividades políticas. Ele desenvolveu um pensamento político extremamente contraditório, mas de certa forma, digamos assim, que tinha um espaço naquela Alemanha conturbada e revanchista. Esse pensamento político se aproximou bastante do nazismo, pelo menos até os anos 24, 25, né? 1925. Mas o Junger ele tinha algumas diferenças que eram bem marcadas mesmo nessa aproximação inicial. A primeira é que ele era um aristocrata, então ele não admitia, digamos assim, certos populismos usuais nos fascismos, né, desde os anos 20. Segundo, que ele era, por exemplo, racismo não era algo que ele achasse conveniente um corpo aristocrático ter um pensamento mesquinho assim, né, e mentiroso. Outra questão era a visão que ele tinha da própria democracia, que era a mais, digamos assim, pelo menos até os anos 20, né, de mais absoluto desprezo, e da participação política também, que ele considerava execrável, e também
ele não concordava com a necessidade de, digamos assim, para ele, a necessidade de um novo homem, de um super-homem entre o trabalhador e o operário, o soldado. Inclusive tem um trabalho dele muito célebre chamado O Trabalhador, der Arbeiter, né? Que é bem isso, um novo trabalhador soldado. Essa ideia era muito estranha para quase todos digamos, grupos de extrema direita que iriam desaguar no nazifascismo ou no nazismo de, digamos, faceta hitlerista, né, especificadamente. Ele se aproximou de alguns grupos de um tipo de bolchevismo nacionalista, como o Ernst Nicklisch, ou os irmãos Strasser, né, todos esses exterminados durante a Noite dos Longos Punhais, né? Mas ele nunca teve digamos assim, uma expressão, o pensamento filosófico dele nunca teve uma expressão partidária. E não foi por falta de convite. O próprio Hitler convidou ele várias vezes para ser deputado, para ser senador, para ser, enfim, membro do corpo político, como presidente da Câmara de Artes, esse tipo de coisa ele nunca aceitou. Sabemos hoje, né, quando os nazistas tomaram o poder, ele optou pelo exílio interno, né? Saiu de Berlim e foi para cidadezinhas na fronteira com a Suíça, etc. Sabemos hoje, e essa questão do exílio interno ainda é uma questão a ser resolvida, é necessário alguma reflexão, é necessário algumas questões mais aprofundadas, sabemos muito bem disso. Principalmente porque esse exílio interno implicava em uma série de perguntas que não são facilmente respondidas. A primeira delas é: até que ponto isso é um exílio mesmo? Você só muda de cidade, continua na Alemanha e, enfim, a sua segurança parece que é tranquila, de certa forma. De qualquer maneira, alguns dos grandes escritores e pensadores alemães optaram pelo exílio interno, né? Digamos assim, de uma forma ou de outra, e marcando o pensamento ocidental com aquela perspectiva de horror, né? Esse foi o caso do Heidegger, esse foi o caso do Gottfried Benn, esse foi o caso do Jung, esse foi o caso do Hans Fallada, que já mencionei aqui. Esse foi o caso de um pintor, no caso, que é alguns pintores expressionistas, né? De qualquer maneira, o Junger, em 1939, ele foi reconvocado como capitão para servir no exército de ocupação na França, onde ele escreveu um dos melhores diários, uma das melhores descrições da ocupação, do pensamento, digamos assim, de desprezível daqueles puxa-sacos dos ocupantes, os sitiantes alemães. É brilhante esse diário, foi lançado inclusive foi lançado na França pela Pléiade, porque é um dos melhores registros disponíveis a respeito desse momento sombrio na história francesa. E o Junger, então, em 39, ele volta para o exército, né? Deixa a sua família, o seu irmão, esposa e filhos, e vai numa espécie de exílio militar. No exército, ele teve, aparentemente, contato com um grupo de Stauffenberg, que faria o famoso atentado na Toca do Lobo, né? Contra Hitler, do grupo do Serviço Secreto do Exército, Abwehr, né? E alguns militares e embaixadores e corpo diplomático se opunham a Hitler. Aparentemente ele também fez algumas liberações de comboios de judeus, fez vista grossa, né, para alguns exilados que corriam para as embaixadas ou para o porto ou para a área desmilitarizada, né, seria ali perto do porto, né. Isso é, digamos assim, é necessário uma certa revisão histórica para determinar até que ponto tudo isso é verdade, mas aparentemente sim é. Então o Junger, ele começou a se tornar um crítico, não exatamente um crítico, porque entra nesse problema que eu mencionei do exílio interno, mas ele era alguém que não concordava absolutamente com o regime nazista, não era tão próximo quanto ele mesmo achava, e ele passou a ser alguém que entendia, de certa forma, a modernidade, a complexidade da modernidade de uma maneira crítica.
Diferente daquilo que acontecia com ele nos anos 20, enfim, quando ele era ainda um militar revanchista, em que ele não via dessa forma, né? Não via de maneira crítica os avanços tecnológicos. Ele passou a ver isso de maneira extremamente crítica e isso vai se refletindo nos livros. E é na data de 1936, aliás, isso é importante, o Junger faz algumas viagens para os mares do sul, para o sul, né? E ele inclusive vem ao Brasil. No Brasil ele conhece o Rio de Janeiro, São Paulo, Porto de Santos, né? Ele vai por mar, né? Por água, né? Então ele chega à Baía de Guanabara, conhece Porto de Santos, sobe para a capital. Aqui na capital ele é apresentado. É importante também destacar que o Junger ele era um entomólogo de não pouco capacidade de conhecimento. Conhecia muito de insetos, de plantas. Então ele é apresentado ao Instituto Butantan, que o fascina bastante. Ele achou incrível o acervo, né, de animais, a expertise dos cientistas brasileiros. Ele não cansa de, digamos assim, destacar. E vai para o Pará. Né? Ele conhecia pouco idioma, vai na aventura, vai conhecendo os lugares. No Pará ele conhecia mais o francês, né? Muito bem, aliás, o francês. No Pará ele tem uma experiência mística, quase, mas uma experiência avassaladora contemplando a floresta, né? Aquele contraste da cidade quase engolida pela floresta em Belém. E isso vai marcar bastante a obra dele a partir de então. Fora a solidariedade e o calor humano dos brasileiros na época, onde não havia ainda regime fascista aqui, né? Existia uma ditadura, né, bastante autoritária, mas não um regime fascista, né? É o regime fascista que muda a alma do povo. Então ele experimentou um pouco dessa atitude calorosa, dessa atitude solidária do brasileiro à época. Isso também marcou bastante. No retorno, passado 3 anos, foi convocado. Nesse período entre o retorno das viagens no Mares do Sul e a convocação dele para servir no exército alemão, ele escreveu Nos Penhascos de Mármore, que é o livro que a gente está comentando aqui. E a experiência no Brasil foi fundamental, né? Porque este livro é absolutamente genial em vários níveis. Num primeiro nível, ele é uma alegoria ambígua. É bem curioso isso, né? De cara é bem ambígua. É uma alegoria ambígua do nazismo que o Junger vai construindo a partir dessa visão do Monteiro Mor, né? O Monteiro Mor é uma espécie de caçador, mercenário e militar ao mesmo tempo, que domina uma região de floresta densa, que é o Teutoburgo. E essa região vai, digamos assim, invadindo outras regiões próximas. Antes vai, digamos assim, estabelecendo uma espécie de decadência de costumes através de bandos de arruaceiros. E essa decadência de costumes leva ao enfraquecimento das instituições civis e militares, e isso leva à invasão. Muito interessante o processo, da maneira como ele imagina. Eu vou entrar em detalhes em breve. E a narrativa, então, nos Penhascos de Mármore, ela é realizada por uma dupla de irmãos, são um bibliotecário e um biólogo, né, um botânico, que estudam flores raras da flora de uma região que parece chamada Campanha. Ela lembra vagamente uma região que fica entre a Grécia, a Itália e a Espanha, né? Mas aquela fantasia meridional, mediterrânea, que era bem típica dos alemães, é algo que até hoje é bem típico dos povos nórdicos, né? Essa fantasia desse lugar meio paradisíaco, isso é explorado muito em filme de terror, né? De pessoas que saem da Europa nórdica, né? Do norte da Europa, e vão para esses lugares ali, se apaixonam e baixam a guarda, ou acontece alguma coisa, uma catástrofe. Mas ele transforma esse universo meridional ou mediterrâneo no universo tropical, pela influência da viagem ao Brasil. É muito interessante. Isso está registrado em diários, inclusive no pós-fácil, né, do livro. É documentado esses diários, né, a respeito dessa construção.
E o Junger, ele tem um domínio da linguagem que faz assim com que aquele conceito de world building seja absurdo quando você pensa em algo tão bem feito, porque não é muito claro, e é aqui que a alegoria ela começa a perder, digamos assim, a sua vitalidade, a gente começa a entrar num reino mais obscuro, um reino simbólico e ideológico propriamente dito do livro, porque não é muito clara a época em que as coisas se passam. Ele cita algumas personalidades históricas, cita Villon, né, o poeta que era salteador, né? Ele, alguns personagens têm veículos, ele mesmo tem arma de fogo, né? A arma de fogo é comum, ele é atingido no meio de uma batalha por um tiro, mas a maneira como as batalhas se desenrolam são muito primitivas, lembram e também muito bem feitas, né? A batalha mais climática, que é próxima do final, que envolve o Belovar e o Monteiro Mor, Belovar defendendo a propriedade dele, é uma batalha que é muito sangrenta, muito intensa, muito violenta, e ela lembra uma espécie de luta entre pastores e caçadores arquetípicos, mas ao mesmo tempo muito concreto, porque existe estratégias, existe é, é, formas de luta de um lado e de outro que eles vão tomando ali quando eles percebem que a batalha já está perdida, existe essa dispersão dos soldados no campo de batalha. É muito bem feito, é muito bem pensado, é muito violento também, né? E é algo que você lê em êxtase, é algo que você lê em o domínio da língua, mesmo na tradução, né? Muito bem feita, aliás, nem sei de quem é essa tradução. Tércio Redondo, enfim, faz também essa no prefácio. É um trabalho de um escritor que tem um domínio do universo que ele está criando absoluto. Enfim, já adiantei um pouco que vai, então existe uma guerra, mas existe também um momento de paz anterior a esses distúrbios que eu mencionei. E nesse momento de paz a gente percebe o que é essa visão conservadora do Junger, que não é tão fácil de se definir, né? A nossa tendência, que eu acho até justa, é entender o conservadorismo como um universo mais ou menos fechado e irrespirável, né? Em que um monte de gente imbecil repete as mesmas coisas ou a mesma idolatria tosca ao passado. Mas não é exatamente assim. Seria legal se fosse, né? Mas não é. Existem visões conservadoras muito complexas e elas começaram a se articular antes de que fosse necessário a mobilização de uma política conservadora em sentido civil, em sentido político partidário, né? Então, por exemplo, quando lemos o Macbeth do Shakespeare, é nítido que existe ali uma visão conservadora no sentido em que qualquer isso fica mais claro ainda em algumas peças do Shakespeare, como Ricardo III ou o Rei Lear, em que certas alterações, por mais bem intencionadas que sejam, e em geral não são, do tecido político, da estruturação usual daquele grupo, daquela sociedade, elas não dão certo, elas estão fadadas não só ao fracasso, mas ao desastre, à catástrofe, que é a tirania, é a usurpação. A tirania é uma usurpação sempre em Shakespeare. Sempre é alguém que usurpa o poder que é de direito de uma outra pessoa. E essa usurpação ela é tão medonha, ela é tão antinatural, que as forças da natureza conspiram para que a ordem volte ao seu lugar, né? É como se fosse, de certa forma, uma força divina, né? Que faz... Ela tanto aparece no Macbeth, que é a peça mais intensa do Shakespeare, quanto na própria Hamlet, que é a peça mais elaborada, por outro lado. Né? Se não fosse o fantasma, né, do pai do Hamlet, a peça não existiria. Então, é uma concessão de horror da natureza, tanto que ela permite até mesmo que os mortos andem entre os vivos para falar o que está acontecendo, testemunhar o que está acontecendo. Então, o Junger ele parte de um princípio semelhante. A organização tribal, ancestral, em que não tem uma religião muito clara, ao mesmo tempo parece um cristianismo, tem monge,
tem templos, tem igrejas, que são igrejas e não templos, convive com os camponeses fazendo libações, rituais para entidades da floresta, e mesmo o botânico, e os personagens principais, o irmão Otto e o botânico que não tem nome, né? Eles também usam um espelho de screen, né? Espelho negro, tem um aspecto ritualístico no cotidiano que mantém a sociedade equilibrada. Quando esses aspectos vão se perdendo, é que, de certa forma, aos poucos a tirania vai tomando conta, né? Então é muito instigante porque é a mesma visão do Shakespeare, mas a maneira como essa tirania se dá, ela é ao mesmo tempo de fora para dentro e de dentro para fora. Porque da mesma forma que o Monteiro Mori invade a região toda e mata as pessoas que fazem frente a ele, como o Belovar, que é um camponês austero, íntegro, né? Guerreiro, claro. De dentro, as pessoas de dentro começam a saquear, começam a valorizar o vencedor, né? Acima de tudo, não mais a humanidade ou a solidariedade com o próximo, é o vencedor que importa. Quem que vai ser o vencedor? É esse que eu vou valorizar. E um aspecto que também denota o conservadorismo do Junger, isso o próprio tradutor, né, esse Tércio, né, Tércio, alguma coisa, ele também, Tércio Redondo, ele também, digamos assim, indica é a ideia de uma sociedade de castas, em que uma casta militar meio que manda, né? Isso é uma noção que atravessa o livro. Ela não é 100%, digamos assim, a força dela não é o elemento central do livro, né? Mas ele entende que é necessário, numa sociedade organizada na tradição, é necessário uma noção, de certa forma, de alguém que não exatamente comande, mas simbolize o poder. Uma espécie de visão monárquica constitucionalista inglesa, né? De forma mítica. E o poder, então, seria investido dessa forma, porque da outra forma seria a tirania, né? Como acontece com Monteiro Moro. Então isso é interessante, né? Porque existe um princípio anárquico que governa essas sociedades, mas esse princípio ele não é 100% anárquico. E, enfim, é uma obra que eu poderia ficar falando sobre ela aqui pelas próximas 2 horas. Tem muitos elementos instigantes, tem muitos elementos interessantes. E eu sinceramente espero que ela seja reeditada. A minha edição eu ganhei de presente de um aluno numa curso que eu dei sobre literatura apocalíptica, que antecipa um pouco o que seria a loucura que seria Rafus Press, mas eu ganhei desse aluno de presente, um grande presente, e saiu pela Kozak, que também lançou A Tempestade de Aço e nunca mais saiu. Tradução desse rapaz, Tércio Redondo. Prefácio de Antônio Cândido, um artigo uma análise muito sofisticada do Antônio Cândido, que, digamos assim, combate todos os mitos absurdos a respeito de um nazismo do Junger, né? Então, um prefácio, A Viagem de Junger, né? De Antônio Cândido, muito bom. E é um material espetacular, né? Junger, para vocês terem uma ideia, ele teve uma influência no Roberto Bolanho, um escritor chileno, escreveu 2666, que é uma espécie de homenagem ao Junger. O Junger também aparece em outros livros, Terceiro Reich, o Noturno Chileno, Noturno no Chile, né? Uma coisa assim. Então, é um autor com uma imensa influência, que influenciou Benjamin, influenciou Bolanho, né, e tantos outros, e que merecia um tratamento melhor no Brasil por conta até da sua crítica ao autoritarismo. Uma crítica contraditória mas muitas são. Então, críticas ao autoritarismo, ao nazismo, ao fascismo, ao pensamento unidimensional são sempre vitais. Então é isso, vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.